Zumbi lutou contra a escravidão e nunca se iludiu com a promessa dos poderosos da época. Ele e todos os outros negros que lutaram no passado são símbolos dessa luta, de resistência nos quilombos. Quilombo era toda a habitação de negros fugidos. Os quilombos tiveram uma importância social, devido também à sua permanência na consciência histórica. Existiram quilombos em todo o Brasil durante a escravidão, na Amazônia, Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e também em terras gaúchas. Os quilombos tinham vários tamanhos, aparentemente eram um grupo defensivo, mas em diversas ocasiões tinham necessidade de atacar, a fim de conseguir artigos e objetos para sobrevivência, especialmente pólvora e sal. Eles não foram uma organização isolada, pois existiam também outros elementos que eram oprimidos pela sociedade escravagista: brancos, fugitivos do serviço militar, criminosos, índios e mulatos. Também tinham contato com os guerrilheiros, que muitas vezes os informavam sobre expedições contra os quilombos. Havia uma solidariedade entre os quilombolas e os escravos da senzala, e foi essa solidariedade que firmou o prolongamento da vida desses quilombos, pois sempre estavam informados sobre as expedições e se retiravam do local quase sempre antes de serem atacados. Por muitas vezes, os quilombolas se refugiavam nas senzalas, onde eram escondidos pelos próprios escravos, quando sabiam que seriam atacados. Nos quilombos, principalmente em Palmares, reinava uma fartura, pois havia abundância de mão de obra, trabalho cooperativo e solidariedade social. A base da economia era a agricultura policultura. Plantavam principalmente milho, feijão, mandioca, batata doce, banana e cana-de-açúcar. Fabricavam açúcar, aguardente, azeite, farinha e outros produtos. Tudo era de todos e não havia nem meu e nem teu. Todos trabalhavam. O roubo e o crime eram punidos exemplarmente. A família era poligâmica. A religião combinava crenças de origem africanas e alguns fragmentos de catolicismo apreendidos em contatos com jesuítas e colonos. Suas armas eram arcos, flechas, lança e armas de fogo, tomadas das expedições punitivas ou compradas dos elementos com quem mantinham contato. O século XVII data do nascimento do Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas, que era o maior, mais admirado e organizado dos quilombos. Inicialmente, eram obrigados a viverem da caça, da pesca e da floresta, em função do seu isolamento nos fundos das matas. O Quilombo dos Palmares se desenvolvia desafiando a dominação colonial e a ordem escravagista. Foi o quilombo que mais tempo durou, 1630 a 1695, e que ocupou maior área territorial. Palmares chegou a ter mais de 20.000 habitantes, resistiu e alimentou senzalas durante quase 100 anos. Os quilombos palmarinos eram cercados de armadilhas, e o acesso ao seu interior se fazia através de portas colocadas segundo os pontos cardeais. O número de ruas e casa variava de um para outro, mas sempre se encontrava a casa do conselho, oficina de ferros, oleiros e um terreno de cultura. As ruas dos quilombos eram traçadas à maneira africana, geralmente uma rua única, longa e reta. Palmares era um conjunto de diversos quilombos, cada um tinha um dirigente. A Assembleia elegiam os chefes militares de cada quilombo. O principal dirigente palmarino era eleito por uma assembleia de chefes de quilombos. Palmares era constantemente atacado e houveram diversas expedições sobre diversos comandos com a missão de extingui-lo, mas a maioria fracassou, pois os quilombolas eram guerreiros muito bem preparados para os combates.
Eles se defendiam dos portugueses usando táticas de guerrilha, e os portugueses, convencidos da impossibilidade da vitória militar contra eles, voltaram a usar sua tradicional e eficiente política de apaziguamento e alianças. Os portugueses propuseram a paz a Ganga Zumba, que era o líder de Palmares. Ganga foi pessoalmente ao Recife com 40 soldados. Assinou o acordo que deveria selar o fim de Palmares e foi recebido como nobre. Garantia a liberdade a todos nascidos em Palmares, que se tornaram vassalos da coroa. O problema é que havia muitos quilombolas não nascidos no quilombo. Talvez o erro político tenha sido não dar os mesmos direitos aos outros residentes fugitivos que não foram alforriados. E esses encontraram em Zumbi o líder que precisavam. Zumbi nasceu livre em qualquer ponto de Palmares em 1655. Era sobrinho adotivo de Ganga Zumba. Sua história se iniciou quando Brás da Rocha, que atacou Palmares em 1655, sequestrou um recém-nascido. Ele o entregou ao seu chefe, e este decidiu presentear o cura de Porto Calvo, o padre, e o batizou de Francisco. Esse padre se afeiçoou por ele e lhe ensinou português, latim e religião. O padre o achava inteligentíssimo. Numa noite, ao completar 15 anos, Francisco fugiu e se tornou zumbi. Após a morte de Ganga Zumba envenenado, várias vezes os portugueses ofereceram a paz a Zumbi, mas ele não queria uma paz parcial, então recusava ou não atendia às ofertas. Zumbi nasceu em Palmares e teria, conforme o acordo firmado por Ganga Zumba, sua liberdade garantida, mas recusou e continuou lutando por liberdade para todos. Zumbi, por toda a sua vida, mostrou a coragem de um quilombola, derrotando as tropas que tentavam combater Palmares. Palmares nunca teve paz, simplesmente por ter sido um refúgio dos negros contra a opressão da escravidão. Nesse tempo, os portugueses realizaram diversas expedições para acabar com Palmares. Os quilombolas estavam sempre prontos para a batalha, daí os fracassos dos seus inimigos. O fim dos quilombos e de Zumbi veio com a experiência bandeirante e de caçador de índios, fortes financiamentos oficiais e privados, de Domingos Jorge Velho e outros bandeirantes vicentinos que foram contratados para extinguir Palmares. O governo colonial se preparava para uma cruzada definitiva contra o estado de Palmares, explorou a frustração e a inveja da plebe urbana, prometeu mundos e fundos se participassem de uma expedição contra Palmares, esvaziou os presídios, perdoando-os fora da lei, convocou militares vadios na Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tudo isso deixou uma visão de que a origem dos males brasileiros era a pátria dos negros. Domingos, quando chegou a Palmares, percebeu que nunca tinha visto nada parecido. Custou a crer que era obra de negros. A guerra entre os quilombolas e os inimigos foi, no início, fracassada. Após isso, ele pediu reforço e havia se estruturado melhor para vencer a guerra. Zumbi estava mais uma vez encurralado e com uma única chance de escapar. Há pelo menos 25 anos, ele ganhava e perdia batalhas. Vencera dezenas delas, aplicando com engenho as regras da Guerra do Mato. Destruído o quilombo, Zumbi dos Palmares escapou com vida. Tinha 39 anos e há 18 anos andava mancando devido a um tiro que levara. Ele ainda viveu mais de um ano, cercado de amigos e soldados fiéis. Mais tarde, Zumbi dos Palmares foi traiçoeiramente assassinado por Antônio Soares, um mulato que havia conquistado a sua confiança e era seu auxiliar. Recebido por Zumbi como um amigo em 20 de novembro de 1695, Antônio Soares traiçoeiramente decepou-lhe a cabeça
ganhando em trocas terras e títulos. A cabeça de Zumbi dos Palmares ficou exposta nas ruas de Recife para desmentir a lenda que se formava de sua imortalidade. Existe também a teoria de que ele se suicidou e outra de que ele nunca foi pego. Independente da sua morte, Zumbi é um símbolo de luta pela liberdade. Um guerreiro a que devemos dar o devido valor para que a luta que travou seja válida também hoje, pois precisamos de uma referência, um espelho para manter acesa a chama da resistência e da luta por uma vida digna e por nossos direitos. Dê um like e inscreva-se no canal.